Deixa-me também saudar o Wellington Calazans, a partir da Suécia, em Estocolmo, que já está conosco a partir do Skype. Wellington Calazans, muito boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola, nesta edição de sábado, olhando para esta atenção no Médio Oriente. Já são 143 países do sistema da ONU que já reconheceram o Estado da Palestina. Boa noite, Ivan Falcão, boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. Parabéns a todos os africanos por esta importante efeméride de hoje. E falando sobre Israel e Palestina, é bom que você tenha colocado exatamente assim, Ivan. Israel contra Palestina, especialmente Israel contra o povo da Palestina. Porque não estamos falando aqui sobre Israel contra Hamas ou Israel contra Hezbollah. Estamos falando sobre Israel contra a população civil da Palestina. E a comunidade internacional, na sua maioria esmagadora, tem manifestado total repúdio e agora, tanto a Justiça como as Nações Unidas buscam reparação imediata e uma tentativa desesperada de acabar com os protocolos, já que Israel não respeita ninguém, não respeita o povo da Palestina como seres humanos, e está disposto a manter um genocídio, e aqueles que são civilizados precisam parar imediatamente Benjamin Netanyahu. Estamos falando de algo muito grave e somos, lamentavelmente, testemunhas impotentes de algo terrível que está acontecendo ali naquela região do planeta. Por enquanto é isso, Ivan. Vamos também, uma vez mais, estender o nosso sinal até à Suécia, mais precisamente em Estocolmo, ao encontro do Wellington Calazans. Wellington, vamos continuar ainda a olhar para esta atenção no Médio Oriente e esta convocação colocada por Tel Aviv aos embaixadores de Espanha, Irlanda e Noruega, o que significa no seu ponto de vista? Significa a continuação de falta de respeito aos princípios que regem as nações. É uma tentativa de transformar em novela uma dispersão que Israel cria para que os crimes de fome de civis como modelo de guerra, né, que têm sido praticados, que contrariam o artigo 8.2 e também B15 do Estatuto Internacional, né? O crime de causar intencionalmente grande sofrimento ou lesões graves ao corpo ou à saúde, que também fere os princípios internacionais, o homicídio intencional, contrário ao artigo 8.2 outra vez, ou o homicídio como crime de guerra, contrário ao artigo 8.2, dirigir intencionalmente ataques contra uma população civil como crime de guerra. É isso que Benjamin Netanyahu tenta esconder. Então, quando 143 países, como você colocou muito bem, repudiam o que Israel está fazendo, não temos que discutir Benjamin Netanyahu. Ele já é um criminoso, ele já é um genocida, de acordo com a interpretação das leis internacionais. Não podemos dar voz a um genocida. Temos que parar Benjamin Netanyahu, porque as pessoas não têm tempo, estão sem hospitais, as pessoas estão sem água e sem comida. Se dermos atenção a um fanático religioso que acredita que é parte de um povo escolhido, que vive numa terra prometida, o que nós estamos fazendo aqui? Comunicação? Não, nós somos apenas propaganda de um louco. É preciso parar o louco Benjamin Netanyahu. É disso que estamos falando aqui. O Dr. Almeida Henriques, há instantes, disse que estas três representações diplomáticas europeias em Israel podem vir a fechar. Acredita que será este mesmo o caminho? Perdão, Ivan, você poderia repetir? Dr. Almeida Henriques, há instantes, disse que possivelmente com o atenuar destas incitações por parte de Tel Aviv, as representações diplomáticas de Espanha, Irlanda e Noruega poderiam fechar em Israel. Acredita que será este o caminho? Wellington. O mínimo que pode ser feito é o abandono dos países, o abandono das nações a Israel. É preciso que os países, inclusive, exijam a retirada dos atletas de Israel das competições
desportivas, inclusive as Olimpíadas de Paris. Agora em Paris, sim. É preciso. Sim, exatamente. Foi vergonhoso ter Israel dentro do Eurovision, um festival de música aqui da Europa, ainda que seja um festival de péssima qualidade, mas é um festival de música e Israel não é da Europa. Como é que o europeu se diz sensibilizado com a Palestina e acolhe Israel no festival de música da Europa? Isso é um apoio cultural ao genocídio. E o desporto também não pode ser usado como instrumento de propaganda de Benjamin Netanyahu. Não barraram os atletas da Rússia e da Bielorrússia por causa da guerra na Ucrânia? Por que é que não barra Israel? É preciso que todo tipo de protesto contra Israel seja exercido imediatamente, porque o que está acontecendo é que a cada hora morrem 16 crianças de fome, a cada hora, de acordo com os dados oficiais das Nações Unidas. O que é que nós estamos fazendo? Debatendo. Enquanto eu estou debatendo com você aqui, o que Benjamin Netanyahu disse, pessoas estão morrendo. Então, o problema está no foco. Temos que mudar o foco, temos que estancar a voz de Benjamin Netanyahu, porque um genocida não pode ter voz, e começar a trabalhar numa maneira de barrá-lo, porque ele é uma autoridade de um país que praticamente funciona como uma base militar, que povoaram com fanáticos religiosos. É verdade. Pois não. Wellington, muitas das vezes já falamos aqui no Conexão Angola que a ONU não mostra nenhuma atitude contra Israel, mas o que é certo é que na última semana o Tribunal da ONU instou Israel a parar as operações em Gaza. E ele desrespeitou completamente. Olha Rafah, o que está acontecendo em Rafah, onde tem 800 mil pessoas sem saber o que vão fazer. É uma briga de gato e rato, mas são seres humanos. A relatora especial dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados, a italiana Francesca Albanese, pediu à comunidade internacional que imponha sanções a Israel até que pare imediatamente a sua ofensiva militar em Rafah, no sul de Gaza, porque o que está acontecendo ali é o complemento de um genocídio. E o que é que os Estados Unidos estão fazendo? Levando Benjamin Netanyahu para discursar nas casas parlamentares. O que é isso? E qual seria a solução? Que país é esse? Wellington, qual seria a solução mais viável para o término deste genocídio? Imediatamente suspender todo e qualquer tipo de ajuda com armas ou até mesmo vendas, não é? Acabar essa ideia de que Israel tem o direito de ser protegido, porque isso nunca foi problema. Israel nunca teve problema em se defender. O que não pode ser feito é transformar o direito de defesa de Israel num direito ao extermínio de um povo, como o da Palestina. É preciso reconhecer a Palestina imediatamente como Estado. Imediatamente. E se houver veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, as nações que repudiam os atos de Israel devem estar unidas e trabalhar unilateralmente, cada uma delas, com a Palestina, para que Israel seja isolado até que reconheça o Estado da Palestina. Caso contrário, vai haver um extermínio de 2.300.000 pessoas. E é esse o plano de Benjamin Netanyahu, porque ele acredita que isso, inclusive, é bíblico. Olha só que insanidade. Criaram uma loucura chamada judaico-cristã, que não é nem judaico e nem cristão, para matar pessoas. Estão chamando crianças, mulheres e idosos de terroristas do grupo Hamas. Wellington, acaba por ser um conflito muito... Desculpe, só para eu concluir, Ivan, é muito importante. Não estamos sequer discutindo geopolítica aqui. Acaba por ser um conflito deveria religioso. Hoje, para debater esse tema, você deveria convocar um psiquiatra para analisar a cabeça de Benjamin Netanyahu, porque ele é um louco. Não existe outra razão para discutirmos o que está acontecendo em Israel. Estamos diante de um psicopata. E quem tem que tratar disso é um psiquiatra, não sou eu. Mas acaba por ser um conflito muito voltado à religião, Wellington. É a base de todos os conflitos. E sempre foi, historicamente, economia e religião. Essa é a sustentação de todos os conflitos, de todas as guerras. Porque a religião também pode ser entendida como uma questão étnica, em alguns casos. Por quê? Porque cada etnia tem a sua fé. Então também entra uma componente religiosa sem esse nome. Mas são todas econômicas.
E existe uma tentativa de Israel de criar a grande Israel ali na região. E para isso quer exterminar. Depois que exterminar a Palestina, vai querer exterminar outros países da região. Ninguém espere nada diferente se uma decisão não for tomada agora e que seja muito dura, Ivan. Wellington Calazans, a partir da Suécia, em Estocolmo, e a abordagem pertinente relativamente à tensão no Médio Oriente. Wellington, vamos agora estender o sinal ao Wellington Calazans, depois da abordagem ao segundo tema do painel, que tem a ver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Wellington Calazans também junta-se a nós uma vez mais para a abordagem deste segundo tema do painel, um conflito que já leva 2 anos. Wellington, e vamos começar mesmo por aí, por esta visita de Zelensky a Madrid já nesta segunda-feira. Que significado tem este encontro entre Zelensky e também o representante de Madrid? Ivan, num país em que o presidente já venceu o mandato e se utiliza da instabilidade decorrente da guerra para a manutenção no poder, ainda que, de acordo com as análises de quadros da oposição, ele tenha hoje uma popularidade ínfima dentro da Ucrânia, e que durante esse período só soube pedir dinheiro e armas, certamente, mesmo a pretexto de falar sobre paz, ele vai pedir dinheiro e armas, porque é a única coisa que Volodymyr Zelensky sabe fazer, pedir dinheiro e armas. Às vezes ele agradece o que recebeu, ou que prometeram, pelo menos, não é? Mas ele sempre vai pedir. Não existe nenhuma possibilidade de acordo de paz sem que a Rússia esteja envolvida. Até porque qualquer tipo de acordo de paz terá que ser nos termos do vencedor, não é? E, nesse caso, é a Rússia. A Ucrânia praticamente sequer tem homens hoje. Quando eu falo homens e mulheres em tropas, né? Já que também tem sido cada vez mais comum. E tem sido cada vez mais frequente a distribuição de vídeos nas redes sociais em que cidadãos são caçados nas ruas, atirados em viaturas e depois no campo de batalha fantasiados de soldado. Esse é o exército ucraniano de hoje. São civis fantasiados de soldados. E numa luta contra uma Rússia que possui um dos mais bem equipados e preparados exércitos do planeta. Esse mito de que a Rússia vai invadir, de que é importante ter preocupação com fronteiras e etc., que estão criando, isso não é um fato novo, viu, Ivan? Isso é uma coisa antiga. Isso, logo depois da Segunda Guerra Mundial, diziam que os russos iriam invadir. Na Suécia tinha esse mito aqui. Mas isso não pode acontecer, especialmente nos tempos de hoje, né, depois da divisão da antiga União Soviética, porque a Rússia é o maior país do mundo em território, mas é o 9º em população. E a Rússia não iria cometer o erro de tentar sair invadindo todos os países, né? Só mesmo na cabeça de militares que perderam todas as aulas estratégicas, foram fazer outras coisas e depois apareceram com um diploma na mão, que pode ser feita essa avaliação. A Rússia não tem nenhuma intenção de expansionismo, como tentam pintar. Isso está até por impossibilidade, né? Não existe força russa capaz de ocupar todo um território que ela até tem condição de conquistar, mas não tem possibilidade de manter. E seria muito caro isso. Seria incorrer no mesmo risco do Império Romano. Então, e que está, inclusive, o que está em curso o declínio norte-americano por causa do número de bases militares espalhadas no planeta e não tem como manter isso. É outro exemplo bastante vivo. Pois não. Por falar em Estados Unidos da América, Blinken vai visitar a Moldova para dissuadir a influência russa neste território europeu. Como é que ele vai conseguir dissuadir se as relações são históricas? Só se ele for com a vara mágica e mudar o cérebro de todo mundo num passo de mágica, mas ele não vai conseguir isso. São questões muito mais profundas que a cultura pop não conseguiu apagar. Não era com música de Michael Jackson e Madonna que a cabeça das pessoas em todo o planeta
as cabeças, aliás, iriam ser transformadas em norte-americanos. Foi um erro estratégico de quem calculou isso. E os custos disso tudo são grandes, porque os norte-americanos abandonaram a diplomacia e tentam construir a todo instante novos focos de guerra. Todos os focos de guerra do planeta são praticamente arquitetados pelos norte-americanos. Então, é preciso que eles percebam que fracassaram com esse modelo. É hora de recuar para até a preservação interna e que possam encontrar o diálogo como saída. A diplomacia, de verdade, ela existe, ela é possível de ser aplicada. É preciso que haja mais boa vontade e menos arrogância por parte, não só dos Estados Unidos, mas do Reino Unido também, e um pouco da França, que parece, às vezes, bastante dúbia na questão da paz. Wellington, na última semana, Zelensky endereçou convites a vários estadistas para a Cimeira da Paz, dentre eles o Presidente da República, João Lourenço, que recusou por questões da agenda. O que lhe oferece a dizer sobre este convite que o Zelensky está a fazer a vários estadistas? É o que eu tentei falar há pouco, não, Ivan? Não existe acordo de paz, conferência de paz, sem que as partes em conflito antes cheguem a um acordo. Então, o presidente João Lourenço, qualquer coisa, uma inauguração de uma ponte no Kazenga, qualquer coisa é mais importante do que esse encontro com Zelensky. Por quê? Porque o presidente sabe que ele tem muito mais o que fazer, tem muito mais preocupação com Angola e com o povo angolano, e até com o Congo agora, com a tensão ali no leste do Congo Democrático, do que ficar ouvindo alguém que não tem autonomia sequer para as decisões internas do país. Então, não é só o presidente João Lourenço que percebe que é perder tempo apostar numa conferência de paz em que a Rússia não esteja sendo parte, ou pelo menos sendo ouvida, para que uma verdadeira paz seja construída. Para que haja paz, é preciso falar menos em guerra. Enquanto Volodymyr Zelensky não abandonar esse discurso de mais dinheiro e armas, ele não pode falar sobre paz, porque o discurso dele contradiz completamente ao propósito de qualquer iniciativa que fale sobre paz. O Rishi Sunak já convocou as eleições para o dia 4 de julho. Wellington Calazans está na Europa, mais precisamente na Suécia e em Estocolmo. Acredita que como é que está, Wellington? A questão mesmo é esta: como é que está a popularidade de Rishi Sunak por esta altura, naquilo que tem vindo a acompanhar pela imprensa aí na Europa? Olha, está mal, está numa situação bem difícil, e a antecipação das eleições é para evitar o sangramento, é uma tentativa de estancar a hemorragia, porque as últimas eleições recentes, locais, provaram que há uma completa reprovação. E uma informação importante sobre a questão da economia, já que o professor se ateve muito a isso no início do comentário dele, é que, de acordo com a BBC, que não é o órgão de comunicação mais relevante do Reino Unido, a subida significativa do nível de preços é o que as famílias mais notam, e a taxa de inflação também é muito mais comentada do que a questão do PIB, porque o PIB crescente, que tem sido a grande propaganda de Rishi Sunak, não é uma coisa popular, porque nem sempre o crescimento do PIB está atrelado à distribuição da riqueza de um país. Por isso, essa queda vertiginosa do Partido Conservador. Ainda que os trabalhistas não sejam tão inovadores assim, e já foram testados na economia e reprovados também, a falta de opção dentro do Partido Conservador, depois de terem sido testados nomes como Boris Johnson, Liz Truss e agora Rishi Sunak, e nada praticamente mudou, ainda que com Rishi Sunak conseguiram maquiar um pouquinho a economia para tentar evitar um mal maior. A situação do Partido Conservador é de declínio nesse momento.
Depois vai ser do Partido Trabalhista, porque também não tem uma solução consistente para os problemas econômicos do Reino Unido. Mas então, eu vejo que... Pois não. Wellington, o Partido Trabalhista está nesta âncora da questão do Ruanda e acredita que isto é algum aproveitamento político em dizer que este projeto do Ruanda, se o Partido Trabalhista vencer as eleições, não vai seguir em frente? Olha, Ivan, só a suspensão do plano do Ruanda, que inclusive foi um comentário meu aqui, eu falei que isso iria acontecer. Eu acho que foi dentro do programa Hora 10 com o meu colega Afonso Impalo, na oportunidade. Eu falei, olha, não aposte todas as suas fichas de que isso vai começar em 12 dias, não. Porque eu venho acompanhando muito. É vergonhoso e o povo inglês não quer que a imigração seja desregrada, mas também não quer uma coisa que seja vergonhosa para os ingleses. O povo inglês viaja muito, tem relações com vários povos e países, eles não querem chegar em outro país e com aquela necessidade de ter que explicar essa questão do plano Ruanda. Então, essa suspensão já aponta para um caminho de preocupação com as urnas, não é? Porque essa política concebida pelo Partido Conservador para dissuadir a imigração ilegal, através do envio de requerentes de asilo para o Ruanda para processamento, ela foi uma coisa que o mundo reagiu, né, de uma maneira muito negativa, manchando não apenas o partido, mas especialmente o próprio Rishi Sunak. Por quê? Porque ele esteve à frente desse problema da crise migratória dentro do Reino Unido. Então, o Partido Trabalhista, de uma maneira esperta, né, usando a palavra popular, buscou aproveitar esse ponto de fragilidade diante da opinião pública, mais este ponto, atenção, não é o único, é mais este ponto de fragilidade, e potencializou de uma maneira bastante eleitoreira, não vou nem dizer eleitoral, eleitoreira mesmo, porque quer tirar proveito eleitoral, e pode sim ser um elemento interessante para conquistar alguns votos. Como é que tem sido esse feedback por parte dos eleitores nesta questão alavancada pelo Partido Trabalhista, que considera que se vencer as eleições de 4 de julho vai eliminar este projeto do Ruanda? Pois é, e terá que eliminar mesmo. Eu acredito que o Partido Trabalhista irá eliminar, porque é uma bandeira do partido. Isso aí não é uma questão apenas de... Como é que reagem os eleitores? Os eleitores estavam envergonhados, como eu falei. Eu tenho como hábito, Ivan, para não perder o inglês, né, durante a noite ouvir as emissoras de rádio do Reino Unido, enquanto durmo. Eu estudo inglês dormindo. Por isso que eu falo tão mal. mas é por causa de tantas línguas que a gente acaba tendo que praticar de alguma maneira. E tem sido tema de debate frequentemente, nas diversas rádios que eu tenho ouvido, essa questão da imigração. E esse ponto que o Partido Trabalhista pegou para tirar proveito eleitoral, ele tem relevância. Ele pode não ter assim, um percentual expressivo, mas tem uma influência que, para a ocupação de cadeiras parlamentares, poderá fazer a diferença. É aí que está a grande chave. Cada ponto de uma agenda que como vai ter gente que vai votar em Rishi Sunak porque exatamente ele defende o ponto desse projeto de Ruanda. Mas é uma minoria, e essa minoria é muito diminuta, desculpe a redundância, em relação a quem reprova. Então, vai sim, Ivan, dentro daquilo que eu percebo, não só dentro do Reino Unido, mas no debate europeu como um todo, vai ser um fator determinante para o prestígio diante dos eleitores e da comunidade europeia a questão do Ruanda. Wellington, pode continuar aí, vamos já passar para as breves, vamos começar pelo país que fala português, e é do Índico, Moçambique, também olhando já para as eleições que se avizinham. O candidato da Frelimo à presidência da República promete uma aposta ao combate à corrupção.
Outro ponto que também podemos debater muito rapidamente nestas breves é a questão do Suf Momad ser candidato da Renamo à presidência da República. Vamos embora, vamos começar por aí, nas breves. Vamos lá, Ivan. As eleições de 2024 de Moçambique prometem ser altamente competitivas. A Frelimo, né, que é o partido no poder e tem uma base de apoio muito forte, continua como favorito. Por quê? Porque existe uma questão, e isso muita gente ficou com muita a raiva de mim durante a análise das eleições em Angola, mas eu falei, e foi o que acabou acontecendo, existe uma questão eleitoral chamada capilaridade. A Renamo não tem representação em todos os setores do país, e isso faz uma diferença enorme numa campanha presidencial. A Frelimo tem, e por ter essa representação, leva vantagem. E se houver mobilização, essa vantagem ela é ampliada, porque existe o fenômeno do contágio eleitoral. Os resultados das eleições, eles vão depender muito de uma série de fatores que incluem desde a economia, passando pela questão da segurança, especialmente Cabo Delgado, e a capacidade dos partidos de mobilizarem os seus apoiantes. Como eu falei, a Frelimo é favorita nesse aspecto e terá desafios aí, porque é um partido que está no poder desde a independência e todos podem dizer que os problemas existentes no país decorrem por culpa dele, quando isso também não é verdade. Não é? Existem uma série de fatores externos, inclusive fenômenos da natureza, que prejudicaram muito a economia de Moçambique ao longo desses anos. Mas as eleições de 2024 em Moçambique, elas serão um teste crucial para a disputa eleitoral pacífica no país, já que nos últimos anos, aqui o Dela Cama, que já é falecido, teve uma culpa muito grande por isso, a não aceitação dos resultados, a contestação do método, do sistema eleitoral, sempre foi um fator muito negativo, especialmente no imediato pós-eleitoral de Moçambique. Então esperamos, porque ainda é muito cedo para falarmos sobre expectativa das urnas, mas esperamos que com este anúncio, pelo menos, haja a expectativa positiva do eleitor de Moçambique de que ele terá o direito de escolha. A aposta da Frelimo na juventude com o seu candidato e a continuidade do Suf Momad, que é muito mais velho ao candidato da Frelimo, vai, de certa forma, também influenciar nas urnas? Olha, Ivan, eu não acredito que seja determinante para decidir a eleição de Moçambique. Como eu falei, a eleição de Moçambique ela é decidida pela capilaridade. É por isso que muitas vezes a Frelimo tem uma expressiva votação e muitos acreditam que foi produto de fraude, outra coisa parecida, quando não é. É porque eleição é o contato com o eleitor. E eu falo isso porque eu já participei de eleições no continente africano, não apenas, mas trabalhando com eleições, tenho um conhecimento prático, né, no campo, no terreno, como a gente fala em Angola. Então, é importante que essa capilaridade seja considerada como elemento primeiro para a vantagem eleitoral em Moçambique também. E outro aspecto breve que elencamos aqui para esta edição de hoje do Conexão Angola, Wellington, tem a ver com o Irão. Morreu o presidente Ebrahim Raisi no último final de semana, a semana passada. Quais são as expectativas quanto às eleições de 28 de junho que já foram convocadas? Olha, Ivan, eu tentei hoje, inclusive, ler sobre a lei eleitoral de lá do Irã, não encontrei, lamentavelmente, elementos que pudessem fundamentar ainda mais o meu pensamento sobre o tema em relação à sucessão presidencial, né? Por quê? Eu acredito que se o vice-presidente que está interinamente no cargo puder ser o candidato, ele deverá ser eleito como presidente dessa vez. Porque há aí uma situação em que, não apenas pela comoção que foi criada com a tragédia, né, que aconteceu na semana passada, mas também com a ideia de que
a continuação, haverá continuidade, né, do processo político em curso, que tem sido extremamente interessante para o país e para a sociedade iraniana. Por isso, eu vejo como algo realmente interessante entendermos como se dará esse processo eleitoral, mas não haverá tempo para uma oposição ficar forte o suficiente para alterar o que já está em curso. Pelo menos isso. Agora, se o presidente interino, e eu falo por completo desconhecimento, peço perdão a você e ao público por isso, se ele puder ser candidato à reeleição, eu já posso antecipar que ele será a eleição como presidente, já que ele é apenas um interino, não pode ser contado como presidente. Ele era o primeiro vice-presidente, ele era. Agora é o presidente interino. Se ele puder concorrer como presidente, ele será eleito, e até porque não há, nesse período, nesse tempo de 50 dias, condição de uma oposição se organizar suficientemente forte para uma competição tão importante num país que está numa tensão muito grande ali na região contra Israel. Ainda no Irão, Wellington, o exército concluiu que o acidente não teve qualquer intervenção externa ao longo da última semana. Aliás, mesmo depois de ser confirmada a morte de Ebrahim Raisi, muitos foram as opiniões relativamente a alguma interferência relativamente aos Estados Unidos e outros países. Sim, eu acredito que tenha sido realmente um acidente. E a situação, Ivan, é que foi uma falha da equipa de segurança do presidente permitir que ele voasse naquele aparelho, né, um helicóptero com 50 anos e com a manutenção bastante comprometida, num dia de neblina, muita neblina, em região de montanhas. Então, ele flertou com a morte e realmente aconteceu tudo isso que culminou com essa tragédia. Se foi um acidente foi, como todos sabemos. Agora, se foi um acidente provocado, aí será outra questão que somente o tempo irá responder, não será agora, né? Porque existem muitos interesses que estão escondidos por detrás das motivações, caso esse acidente tenha sido uma provocação. Pois não. Pelo menos o exército conclui que não houve intervenção externa. Sim, mas ele não houve intervenção externa, assim, não foi atingido por um míssil, uma bomba, um drone. Mas acidentes podem ter, por exemplo, água no combustível provoca uma queda de um helicóptero. Apenas um exemplo, não é? Qualquer coisa pode provocar uma queda de um helicóptero. É um aparelho muito vulnerável a acidentes. E naquelas condições, eu acredito muito mais num acidente, não é, do que num acidente provocado. Wellington Calazans, e a abordagem sobre as breves que elencamos para esta edição de hoje do Conexão Angola. E vamos também tentar perceber o momento positivo e negativo do Wellington Calazans da última semana. Ivan, o positivo, eu fico com a condenação de Israel e o repúdio às práticas de Israel por vários países. O negativo é a reação de Israel a esta punição. É isso. Muito bem. Wellington Calazans, vou aproveitar a agradecer a disponibilidade sempre ao sábado de estar com a TPA Notícias e os seus telespectadores nesta análise que se impõe aos temas voltados à geopolítica. Muito obrigado e contamos estar juntos no próximo sábado. Eu que agradeço, Ivan, um abraço para você, ao professor Almeida, e obrigado pelo programa, e a você assistindo à televisão pública de Angola, aqui no canal de notícias, obrigado pela companhia. Um grande abraço, até a próxima semana.